Fala, galerinha que acompanha o Hora do Jogo, está começando o seu novo programa de esportes. Eu sou o Kelvin Polácio e a gente está chegando para uma novidade aí no esporte. A gente vai falar muita coisa sobre esporte nacional, esporte internacional, futebol, futebol americano, as mais diversas modalidades. O esporte aqui de Toledo vai ser muito legal. E comigo, meu grande parceiro Pedro Vitor. Sim, senhoras e senhores, está de volta esta dupla. A dupla mais nervosa do esporte de Toledo, dupla que apresenta o Tô No Pod e também apresenta o Toledo News na Copa. Agora estamos de volta com a Hora do Jogo, né, menino? Hora do Jogo, o seu programa esportivo. E vamos começar bem já para esse primeiro episódio. Episódios semanais, né, Pedro? Sim, episódios semanais, todas as segundas-feiras, galeritia. Lá pelas 20 horas ali, um pouquinho mais, um pouquinho Pela menos. margem de erro do Ibope, sempre perto das 20 horas. Exato. E vamos começar já com assuntos? Vamos começar com futebol americano, senhoras e senhores. Vamos falar de Super Bowl. O cenário já está condizente, Pedrão. Exatamente. Super Bowl número 58, realizado nesse último domingo. E foi loucuragem, né, Pedro? Uma virada épica do Kansas City Chiefs, que o San Francisco 49ers começa o jogo melhor, mas brilhou a estrela de Patrick Mahomes, terceiro título dele com a camisa dos Chiefs. Chiefs chegam ao quarto título. E lendário Patrick Mahomes, ele que foi o destaque dessa equipe. O Chiefs, que pintava como favorito já no início da temporada, acabou fazendo uma temporada regular ali um pouco conturbada, teve principalmente ali no mês de novembro uma campanha ali mais acidentada, mas se classificou com tranquilidade e cresceu na hora que tinha que crescer, na hora em que os grandes jogadores e os grandes times precisam aparecer, que é os playoffs. Nesse momento enfrentou times de muita qualidade que vinham com uma campanha até superior, caso do Buffalo Bills e principalmente do San Francisco 49ers, que fez a melhor campanha de toda a competição. E na hora do jogo grande, nos momentos decisivos, apareceu ali a estrela, principalmente do quarterback, o melhor do mundo hoje, o Patrick Mahomes. Isso aí, senhoras e senhores. E temos um quadro muito especial, galeritia. Sim, eu e o menino Kelvin fizemos uma bela tier list analisando os shows do intervalo. Indo pro lado do entretenimento agora. A gente falou um pouquinho do jogo, até tem mais uma pergunta sobre o jogo, mas depois a gente faz sobre o jogo e sobre a NFL, o futebol americano como um todo. Mas primeiro vamos para esse quadro que ficou coisa linda e falando sobre os shows do Super Bowl desde 2010, Pedrão. Exatamente como diz o Kelvin, teve aquele samba lelê. Rodou. Galerinha da Hora do Jogo, hoje vai começar um quadro mega especial, senhoras e senhores. Tier list. E com uma tier list dos States, né, menino Kelvin? É isso aí, para começar bem o programa, já com tier list e aproveitando o clima, tier list dos shows do intervalo do Super Bowl. Galera, já vou colocar a nossa tier list aqui na tela e vou falar para vocês qual o nosso critério. Nosso critério para as tier lists é o seguinte. A gente só colocou nas tier lists shows que a gente assistiu. Então aqui a gente vê a nossa tier list bem completa, desde o primeiro show lá de 1993 até o último show que foi da Rihanna. A gente só vai falar dos shows que a gente viu ou que a gente estava acompanhando, que é lá por 2010, né, menino Calvin? 2010 para frente. A partir de 2010, começando ali com The Who. Exatamente. Primeiro show é The Who, menino Calvin. Apenas eles. Só falar as categorias ali da... Verdade. Já vou adicionar as categorias. A primeira categoria do nossa tier list é pagaria o ingresso de novo. São aqueles momentos maravilhosos. Aqueles creme de la creme. O creme de la creme. A gente gostaria de estar na arena assistindo. Aí depois tem o assistir o replay. Tipo, hoje, uns anos depois. Acompanharia o streaming, acompanharia no YouTube. Foi até legal. A terceira categoria é mais ou menos. Legal, mas poderia ser melhor. Pode melhorar. É a lógica do nosso icônico poderoso castigo. É mais ou menos. E mas para menos quarta... do que para mais. Exatamente. A quarta categoria, ela se explica sozinha. Ideia do Kelvin. Precisava? Poderia ter deixado sem. Talvez não, né? Exato. Talvez forçar um pouquinho a ideia.
Mas vamos lá para as nossas shows de 2010 para frente. O primeiro é The Who, menino Kelvin. The Who. Um rockzinho ali legal, uma boa banda, mas nada incrível. É, Acho The que Who. entra ali no mais ou menos. É, bem mais ou menos. A única música deles que eu conheço e que foi uma das que eles cantaram no show foi aquela Baba O'Reilly, que é aquela do UFC, que começa os eventos do UFC. I hear the feel, aquela lá. E É uma depois teve música legal. também Who Are You? Who Are You? Que é da música lá do CSI. Mas, sinceramente, também é mais ou menos pra caramba. É, exato. Poderia ser uma banda melhor, mais conhecida, mais ou menos. Mais ou menos. 2011 foi Black Eyed Peas, Usher, que vai retornar no Super Bowl 2024. Na Daqui, verdade, a gente ó, está gravando. A gente tá umas duas gravando. horas. Daqui a 2 horas ele vai retornar da nossa gravação. E Slash. Para mim, Black Eyed Peas já entra tranquilo no assistir o replay. Com certeza. Principalmente por Black Eyed Peas e Slash. Já fazendo uma pequena crítica ao show de hoje. Não dá. Fazendo um Alô, adendo. alô, turma do Super Bowl. Vamos dar uma melhoradinha nos shows que precisa dar uma garibada. Mas para mim. Também assistiria o replay principalmente por conta de Black Eyed Peas, que era sensacional. 2012 aparece aqui Madonna, mas na verdade eu até fui puxar aqui e a Madonna junto de uma galera foi Lin Fo, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, CeeLo Green, Mia, foi uma uma galerita do caramba do show. Fizeram uma bagunça muito grande nesse Foi uma, show. foi uma baguncinha na Califórnia. Exato. Foi uma grande bagunça. Eu acho que por ter a Madonna, eleva o patamar. Eleva um pouco o patamar. Mas também, mais ou menos, eu diria. Eu diria mais ou menos, que aquela música que foi a última, até que ela cantou, que foi Like a Prayer, que é uma música boa pra caramba. Mas Exato. Mais é a ou menos. definição Acho de que mais ou menos. entra ali junto com o The Who. É, definição de mais ou menos. Depois, Lady Gaga. O show da Lady Gaga foi o seguinte do Super Bowl. Na verdade, aqui é 2013, né? Beyoncé. É verdade, verdade. É que agora ele puxou aqui 2017, mas na verdade seria o de 2013, que foi Beyoncé e Destiny Child. Foi 2013. Foi a época de ouro da Beyoncé, praticamente, ali, que Crazy in Love, foi Halo, Single Ladies, assim. Show da Beyoncé, eu acho que não tem como ser ruim. Mas também não Entretenimento. foi tão bom. Poderia ter uma parceria melhor ali. Poderia ter um samba lelê a mais. Exato. A definição do que é, poderia ter o samba lelê. Então, vai para mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse aqui eu vou ser um completo defensor, porque eu pagaria o ingresso de novo. Red Hot Chili Peppers, honestamente, não sou tão fã. Mas Bruno Mars, você está errado. Você sabe que você está errado. Não, errado são. Para mim, eu pagaria ingresso de novo. Tá sendo leigo de não gostar tanto de Red Hot Chili Peppers. Cara, Red Hot Chili Peppers eu só conheço Californication. Bruno Mars, eu conheço quase todas as músicas. Complicado. Pagaria ingresso. Mas eu pagaria o ingresso mais por Red Hot Chili Peppers do que por Bruno Mars. Mas pagaria o ingresso de novo. Muito bom. Pra mim. E esse aqui, pra mim, é o meu show favorito de Super Bowl disparado. 2015. 2015, pra mim, eu falo assim, musicalmente, eu não sou tão fã de Katy Perry. Mas, cara... Foi muito bom, o espetáculo. É um dos shows mais malucos da história do Super Bowl. Que ela subindo em cima daquele leão, daquela música Roar. Cara, é uma produção em nível Hollywood pra muito cima. Bom. Muito bom. Acho que também ali pagaria o ingresso de novo. Sem dúvida. Esse show é um dos melhores da história, porque aparece em cima de um leão, né, velho?
Então não tem nem o que dizer. 2016, Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé. Como Aqui diria pega Farido, reverência, 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 reverência. reverência. Pega muito pela qualidade dos artistas. 3 artistas muito bons. A gente falou ali de alguns outros shows onde você tinha um grande artista, os outros um nível um pouco abaixo, ali os 3 elevando o nível lá em cima. Então Esse pagaria o show foi. ingresso de novo. Eu também. E uma curiosidade desse show que foi o Super Bowl de número 50. Então isso explica eles terem feito Para um mega show. marcar a história. Marcar o 50º Super Bowl, né? Então, acho que esse aí a gente paga o ingresso de novo tranquilamente. Depois, vamos para o Super Bowl de 2017. Lady Gaga. Assim, eu não curto muito. Mas, assim, Lady Gaga ela é muito performática e é uma das grandes estrelas pops aí dos últimos tempos. Aí o que, que a gente vai levar em consideração? Gosto pessoal ou o que ela é ou o que ela representa? A ideia da tier list era para falar de todos os shows. Então, eu vou tender a falar um pouco do que foi o show. Eu vou mandar para o mais ou menos, que foi bom, mas não foi esta É, maravilha toda. eu ficaria ali entre o mais ou menos e o assistiria o replay. Mas como você veio de um ano com 3 super artistas, aí você teve só a Lady Gaga, entre aspas, acho que cai um pouco o nível. Se tivesse mais alguém ali junto com ela, alguém puxando junto, seria melhor. Então, eu vou no mais ou menos também. Vamos lá, então Lady Gaga vai para o mais ou menos. Agora é uma coisa polêmica. É o show de 2018. O show de 2018 teve algumas bandas marciais, essas coisas, e o show principal com Justin Timberlake. Cara, eu gosto de Justin Timberlake. Principalmente uma das músicas que ele cantou, que é Mirrors. I don't wanna lose tonight. É música É boa pra bom, é bom. caralho. Mas eu vou no Precisava. Porque desceu demais. É, você tava num nível muito alto, a gente até deu uma criticada na Lady Gaga, mas você tava mantendo um nível ali muito alto. Acho que Justin Timberlake você tem uma queda brusca. Dá uma derrubadinha. Também precisava. Vamos abrir a categoria Precisava. Né? 2019, Maroon 5, Travis Scott e Big Boy. Vai ser bom. É bom. Talvez um pouco mais alternativo, mas bom. É Eu mais iria no nichado. eu iria no assistiria o replay. Concordo. Maroon Mas 5 como você falou, é mais nichado. eu jogo também pro assistiria o replay com certeza. Esse show 2020, Isso aqui está falando do brilhantismo. Não você já tem falou como. por mim. Você já Não falou tem por mim. como. Shakira e Jennifer Lopez. É muita Esse musa show reunida. é um dos shows mais absurdos da história do Super Bowl. Vamos Exato. falar a real. Isso aqui está falando da qualidade. Cara, quando é que você viu Jennifer Lopez cantando Waka Waka? Não, isso aqui foi É maravilhoso. só no Super Bowl, velho. Com o Everaldo Marques narrando para ESPN, ele ainda na ESPN na época, se não me engano, é o último Super Bowl dele. Jennifer Lopez e Shakira, vocês são ridículas. Não, Pegou até Jennifer mal para Lopez quem não conhecia ele, mas foi maravilhoso. foi brilhante. Shakira, Jennifer Lopez, J Balvin também tava e Bad Bunny. 2 dos melhores cantores de reggaeton. Para mim, assistiria o ingresso de novo e de novo, que é Exato, tá lá no alto. top. Esse aqui é um show que também, de novo, voltamos a ter apenas uma banda puxando. E não tiveram nem participações de outras bandas. De fato, foi The Weeknd. The Weeknd, vou no mais ou menos também, acho que não The chama Weeknd muita eu gosto. atenção. The Weeknd eu gosto, mas eu concordo que
eles deram uma descida, porque das músicas que tocou no show, na setlist, você tem Starboy, que é um pouco mais famosa, The Hills e Blinding Lights, ou seja, de todas as músicas que o público sabe cantar tranquilo, acho que 3, então vai por mais ou menos. Aí vem para mim o que é um dos maiores shows em reunião de estrelas. Eu vou ter que citar todo mundo que tava nesse rolê. Comandado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent e Anderson .Paak. Foi praticamente o que eles chamavam de Mount Rushmore do hip hop. Meu. Ali você reuniu as estrelas do funk, do hip hop americano e mundial ali do pop, né? Mais pop nesse sentido. Não curto tanto o estilo, mas são nível lá em cima. Acho que pagaria de novo. Eu pagaria o ingresso de novo, principalmente porque tem uma parte que o 50 Cent tá cantando In The Club. Dance in the Club. Cara, e ele tá de cabeça para baixo, velho. Foi muito performático também, tem essa questão. Então, pagaria de novo, foi muito bom. E agora, o último show desta categoria, que é o show do ano passado com Rihanna. Cara, também foi muito bom. Acho que ela ficou um tempo fora, meio afastada ali da grande mídia, vamos colocar assim, sem fazer tantos shows. E ela meio que volta no Super Bowl e volta com um grande show. Acho que tá ali. Pode falar. Pode concluir. Não, volta com um grande show. Acho que tá ali no pagaria o ingresso de novo. E sabe para mim o que justifica ainda mais o pagaria o ingresso de novo? Um pequeno detalhe. Rihanna faz o show do Super Bowl grávida. Exato, teve essa questão também. Maluco, agora, a mulher tava grávida e fez um showzaço. Um show inacreditável. Performática também. Agora eu não lembro se ela já tinha revelado a gravidez ou meio que surgiu ali, pegou todo mundo de surpresa na hora. Agora eu não lembro desse detalhe. Eu também não lembro, mas, cara, ela fez o show do Super Bowl grávida, velho. Foi um show incrível. O molecote lá na barriga da mãe já dançando, já vendo em My Umbrella, velho. Absurdo. Sim, muito bom. Isso aí é elite. Então, Rihanna, nós pagaríamos o show de novo. Agora, só para concluir, precisava, ficou unânime ali o Justin Timberlake. Talvez o The Who pudesse se aproximar, mas acho que também pelo de 2017 ter sido tão bom, o Justin Timberlake perde nesse sentido. Então ele ficou sozinho, a gente não vai precisar citar qual o melhor. Mas desses que ficaram lá em cima, dos 6 que a gente escolheu como pagaria o ingresso de novo, qual você escolheria como o melhor? Se pudesse... 2016. 2016, Coldplay, Bruno Mars. Acho que ali foi... uma reunião, os 3 são muito bons. Sem dúvidas. Estão ali no topo também, acho que é o principal por essa reunião. É o mais incrível, sem dúvidas. Para mim, o melhor show é o show que reúne tantas estrelas, mas assim, dividindo junto com esse show aqui, Shakira e Jennifer Lopez, que também foi um baita de um show. Esse também foi muito marcante. Eu também citaria esse como um dos principais. E agora, menino que eu vi, já fala pro público, printem e depois mandem pros fã-clubes para eles ficarem bravos ou felizes com a gente. Printem. A opinião de vocês provavelmente vai ser totalmente diferente, porque também vai muito do gosto musical de cada um. Mas, enfim, a gente está aqui para isso também, para fazer uma pequena polêmica também. Menino Kelvin, a pergunta que não quer calar. Qual a sua opinião sobre o show do Usher? Então, show do Usher, assim, não é o estilo que eu mais curto. Curto outras coisas. Acho que como entretenimento, como apresentação ali foi legal, teve a participação da Alicia Keys, ali outros artistas para dar, como a gente falou antes, um samba lelê a mais, mas acho que fica ali entre o mais ou menos e o precisava. Acho que a gente já teve artistas bem melhores ali no show do Super Bowl, então poderia ser melhor, acho que foi legal, entregou um entretenimento ali bacana nesse intervalo, mas
poderia entregar mais. Se eles puxam a Taylor Swift, que tava na torcida, pra fazer o show, e o Usher pra ficar na arquibancada, acho que o resultado teria sido melhor. Seria melhor. Teria dado mais resultado. O entretenimento seria melhor. Pra encerrar ainda o assunto Super Bowl, futebol americano, NFL aqui neste programa, a gente falou um pouquinho sobre o título do Kansas City Chiefs, o segundo título consecutivo, algo que não ocorria desde 2004 com o Tom Brady no New England Patriots, e Patrick Mahomes no seu terceiro título e em apenas 7 temporadas aí na NFL, e num cara jovem. O maior campeão é Tom Brady com 7 títulos. Dá pra alcançar? Olha, vamos analisar. A pergunta é essa. Ele tem 28 anos. Um pequeno gafanhoto para o padrão do futebol americano. Se ele joga até os 38, estamos falando de 11 temporadas. Ele tem 11 temporadas... Vamos colocar 39 para fechar. 11 temporadas. Eu errei a matemática básica, mas isso é a base do programa. Matemática é um pouco complicado. Por isso que a gente é de humanas. Vamos falar a verdade, a gente veio para humanas porque matemática é difícil. A gente não vai, mas 10 temporadas aí, até fazer os 38 anos, ele precisaria ganhar 4 títulos. Para igualar. 4 títulos para igualar em 10 anos, precisa de um grande desempenho, mas não é improvável. Dá pra brigar. Dá pra brigar. Eu acho que é complicado porque a gente vê nos últimos anos o Kansas City Chiefs numa dinastia praticamente, 4 finais nos últimos 5 anos, 3 títulos nesse período, 2 títulos consecutivos. Acho que atualmente o time está muito forte. Se a gente falar para a próxima temporada, o Kansas City Chiefs é um dos grandes favoritos novamente. Agora, você avaliar 10 anos é difícil. Acredito que a equipe será competitiva em 10 anos, mas o quanto? Não sabemos. Se esse ano que a equipe era muito forte, ela passou uns pouco danado para ser campeã, então é difícil avaliar, mas acho que ele ainda leva pelo menos 2 ou 3 títulos ali na pior das hipóteses. Sim, é um bom resultado. Que é ouvido saindo da bola oval, vamos para a bolita redonda, vamos falar de futebol. E a gente já vai começar com o estadual, que também está sendo impactado por uma loira. Se a NFL teve Taylor Swift, vamos falar do Carolino. Carolina, esse é o cara dos estaduais. Simplesmente o Flamengo começou a melhorar a qualidade desde que Léo Pereira se juntou com Caroline. Bora puxar Cariocão. Carioca, um grande campeonato. Como eu diria o treinador Adenor Bach, o melhor campeonato do Brasil. Não, aí o Adenor deu uma forçada de barra. Porque, ó, o líder do campeonato é o Fluminense, com 17 pontos. Depois o Flamengo, os únicos invictos. Depois temos Nova Iguaçu como terceiro colocado. Quarto é o Vasco e o quinto é o Botafogo. Você tá tratando mal o Laranjão. Tem que ter mais respeito com o Laranjão. Todo respeito com a camisa do Laranjão. Todo respeito com o Laranjão, nosso querido Nova Iguaçu. Acho que, só tocando nesse ponto que o Tite falou lá na primeira rodada ainda, o Tite é um grande fazedor de média, né? Acho que muita gente já citou isso na mídia. Eu considero ele um grande treinador, um dos melhores aí da história do futebol brasileiro, e atualmente com certeza um dos melhores também, mas ele sempre foi um grande fazedor de média. Ele quis valorizar o campeonato que ele está. Em alguns pontos é um dos melhores campeonatos do país realmente, tem ali o Flamengo e o Fluminense principalmente encabeçando essa lista, mas é um pouco de exagero, principalmente pelos times do interior. Você tem apenas o Volta Redonda, fora os 4 grandes com divisão nacional, com time de Série C. Se você colocar o Campeonato Paulista, ali pelo menos 7 clubes estão na Série B. Tem alguns clubes de Série C, como São Bernardo, alguns clubes de Série D. Então, acho que o Tite se passou um pouco nessa. Mas falando do campeonato, o campeonato engrenando ainda. O Fluminense começando os primeiros jogos ali com o time titular, o Flamengo aos poucos melhorando, o último jogo já um pouco melhor, mas ainda engrenando. Vasco e Botafogo, elencos medianos, e futebol também mediano até aqui. Então, um campeonato que, assim como os demais, ainda está engrenando. E agora, saindo do Rio, vamos para São Paulo. São Paulo, para mim, tem 3 coisas relativamente óbvias, que seriam o Palmeiras estar brigando no topo, o time do Palmeiras é muito bom, o Bragantino sendo uma das melhores equipes também. Eu acho que o Bragantino oscilando como ele sempre oscila. Também é algo padrão ali do Red Bull Bragantino. O São Paulo é uma equipe que historicamente demora a engrenar, vinha bem, perdeu pra Ponte Preta na última partida, mas 2 coisas que estão chamando muita atenção. Uma pro lado bom, outra pro lado ruim. Santos.
Como é que o Santos tá nessa sequência tão grande de vitórias? E o Corinthians? Assim, primeiro para falar do Santos, o Santos tem um time hoje, aparentemente, pelo menos nessa amostra de 6, 7 jogos que a gente teve no Paulistão, um time muito melhor do que o time que jogou a Série A ano passado e foi rebaixado. Então, eu acredito, aparentemente, que vá brigar forte no Paulistão e que vá fazer uma Série B muito competitiva e deva subir. Tem um time bem superior ao do ano passado. Então, essa é a característica do Santos. A característica do Corinthians é que é um time limitado, né? É um time ruim pra caramba. Vamos falar o português bem claro, agora que tem um português lá também para ajudar nesse sentido. É um time limitado. Então, acredito que possa melhorar, possa render um pouco mais, mas é um time que vai preocupar, principalmente falando em Campeonato Brasileiro, é uma equipe que se não melhorar, se não se estruturar, pode brigar para não cair ali na Série A. Vamos falar real, o Corinthians tá com um sonzinho de arerê batendo no fundo. Tá começando estranho como o Santos começou lá no ano passado. Agora vamos para o estadual, senhor Kelvin. Você vai ter que se explicar, senhor. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar que você vai ter que se explicar. Vamos falar de Campeonato Gaúcho. Que é segue o líder que o vice já se perdeu no meio do caminho. Não, tá empate técnico ali. Agora que a gente tá no carnaval, ali, escola de samba, tá naquela nota de descarte. Né? E não, a gente já tá tendo o torcedor gremista aqui passando pano pro time. Aceitem, o líder do Campeonato Gaúcho é o Inter. Ponto, acabou. 16 pontos, Grêmio em segundo com 16, Juventude em terceiro com 13. Acho que tá condizente com a qualidade atual dos times, agora falando sério, uma análise sem clubismo. O time do Grêmio é limitado. Quando o Brum, ali, o dirigente do Grêmio, o dirigente do departamento de futebol do Grêmio, falou recentemente que o Grêmio só perdeu o Soares, falo, meu filho, Soares era mais da metade desse time. Não tem como ele proferir palavras como essa. Só perdeu o Soares. Não dá. Aí você tem João Pedro Galvão e André Henrique na centroavância, os artilheiros do time no campeonato, os únicos que marcaram 2 gols, mas são limitados. E ali uma série de problemas no time todo. Você não tem um lateral esquerdo confiável, Reinaldo não dá. Vou falar aqui como torcedor, Reinaldo é fraco. A zaga, a gente tem uma das melhores duplas de zaga da América do Sul. Eu diria que em condições, os dois 100%, é a melhor dupla da América do Sul. Mas eles não estão mais 100% ou estarão 100% em poucas partidas durante a temporada. Principalmente falando de Pedro Jeromel. Teve as 2 últimas temporadas muito acidentadas. Então, um jogador que não dá para você colocar ele ali para jogar 3, 4 partidas seguidas. É difícil imaginar algo nesse sentido. E o Walter Kahneman também já não é o mesmo. Também sofre com algumas lesões. Então, você também tem problemas na zaga. Falta um meia ali com mais qualidade na criação, faltam pontas com mais qualidade. Você tinha o Soteldo, mas o Soteldo deve ficar fora até o final do gauchão. Então o Grêmio ainda tem muita dificuldade no elenco. Agora vai chegar o Diego Costa, que é um centroavante que teve momentos excelentes na carreira, mas ultimamente também não vinha jogando tão bem. Então é outra incógnita. Apesar de ter uma qualidade muito superior ao André Henrique e ao JP Galvão, a gente não sabe qual Diego Costa a gente vai acompanhar no Grêmio. Então o Grêmio é um time que tem mostrado pouco e o que se espera desse elenco é pouco. Então tá entregando ok. Falando do rival, o Internacional é uma equipe melhor, mais estruturada e ainda sofrendo um pouco ali com o encaixe dos reforços. O Alário ainda não foi bem, Borré só chega no meio do ano, mas é uma equipe melhor. Tem um elenco superior ao Grêmio, um time titular principalmente muito mais qualificado, então aparece na liderança já do gauchão, até demorou para assumir essa liderança, mas deve caminhar a passos largos como favorito ao gauchão, infelizmente, para eu que sou torcedor gremista. O Grêmio para mim é um time bem resultadista, o Renato tá conseguindo as vitórias sem jogar tão bem. O Inter tá jogando bem, mas com resultados que oscilam um pouco mais. E assim, o Grêmio, por estar jogando a bola que tá jogando agora, o Renato merece uma segunda estátua. Botar uma do lado do outro, porque o time é muito ruim, vamos falar a real. Mas ao mesmo tempo o Inter... A palavra certa. Já o Inter, sinceramente, assim, se o Eduardo Cudê não fizer esse time render, ele tem que cancelar a carteirinha dele de técnico e voltar a ser auxiliar de alguém.
porque é o melhor time que ele pegou na carreira, talvez. É o melhor time. Agora vamos lá, né, Calvi? Agora o jogo virou. Vamos falar de Campeonato Paranaense. Se eu sou gremista, o Pedro é atleticano e vamos falar do campeonato do nosso estado, nosso querido Paraná, né, Pedrão? Pode até parecer um pouquinho curioso eu estar falando, e vamos lá, tipo assim, não muito satisfeito, mas não é por uma questão de resultados. O Atlético é líder do campeonato, invicto, na parte de resultados tá muito bom. A questão é futebol. O Atlético não tá jogando bem, honestamente. O Atlético faz resultados muito burocráticos. Contra o Londrina, foi um jogo de 20 a 25 minutos bons. Os outros, mais 70 minutos ali, foi o pessoal fugindo do sol de Londrina, que tava um sol pra cada um. Então, não foi um jogo tão bom. Segundo colocado, rival, Curitiba. Curitiba sente muita falta de 2 nomes. Slimani e Marcelino Moreno. É um time que ainda não conseguiu engrenar. O Coxa é um time ainda muito limitado. Temos de destaques do interior, para mim, principal é o Maringá, é o time que joga melhor. E falando dos nossos vizinhos aqui, o que aconteceu com o FC Cascavel, hein? O FC Cascavel oscila que nem uma roleta russa. O FC Cascavel já na pré-temporada vinha de resultados ruins, inclusive um dos amistosos, eu até citei quando a gente veio gravar o piloto aqui da hora do jogo, uma derrota para o Operário por 4-0 no amistoso. E desde o início da competição oscilando bastante, um ou outro bom momento ali mais espaçado, mas no geral uma equipe que vem sofrendo muito. No final de semana perdeu para o Independente São Joséense lá de São José dos Pinhais, que era a única equipe que ainda não tinha vencido na competição, e o Cascavel perdeu para essa equipe. Então uma equipe que tem tido suas dificuldades. Ali vai brigar talvez ali pela última vaga, penúltima vaga ali no G8, e tem que também abrir o olho para rebaixamento. Acho que já criou uma gordurinha, já tem 9 pontos, não é um risco tão grande, mas não custa abrir o olho nesse sentido. Mas vai tentar brigar ali pela 7ª, 8ª vaga. Falando de outros destaques do interior, você citou o Maringá, acho que é o principal. Tá ali pau a pau com o Atlético e Coritiba, 2 pontos a menos que o Atlético e apenas 1 ponto a menos que o Coritiba. Acho que tá caminhando junto, tá andando junto com os 2 times da capital. Para citar outros destaques, Cianorte vem muito bem, acho que é uma equipe que tá surpreendendo. Operário, o 4º colocado. Operário também o 4º colocado, e o Azures. Acho que esses 3 times, fora o Maringá, são as equipes que estão apresentando um futebol ali um pouco melhor, mais competitivo no interior. E outro destaque negativo vai pro Londrina, uma competição muito acidentada, venceu só um jogo até agora, e assim como o Cascavel, tá de olho na 8ª ou 7ª vaga ali para a segunda fase, mas também tem que olhar com carinho ali para a zona do rebaixamento. Analisando esses 3 destaques, a gente pode olhar por 2 prismas diferentes. Londrina é o pior dos cenários. É um time que se bagunçou totalmente desde a saída da gestão do Sérgio Malucelli, da SM Sports, um time que se bagunçou todo e vai ter que se remontar para a disputa de competição nacional. Operário tá vindo bem e vai chegar forte para uma disputa nacional. Pode se estruturar ainda mais. Maringá vem como talvez um dos favoritos para brigar na Série D. A gente pode estar falando de um Maringá muito fortalecido. Então a gente tem um time que está dentro do que se espera, outro que está acima do exigido para o restante da temporada, e um outro que vai precisar mudar muitas peças rapidamente, e a gente sempre vê o mesmo problema do Londrina. Londrina, ele começa com um elenco limitadíssimo, contrata um técnico que não tem relação com o clube, ele vai daqui a pouco demitir o técnico e vai contratar um monte de jogador talismã, cara, das antigas, para ver se dá uma ressuscitada no time, mas não tá entregando muito. E, Pedrão, agora para fechar os estaduais, vamos passar rapidinho pelo Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que tem um destaque chamado Clube Atlético Mineiro. O famoso Galo, galão da Márcia, tá se complicando um pouquinho. O Campeonato Mineiro ele tem uma lógica um pouquinho diferente. São 12 times divididos em 3 grupos com 4. Então, passa os primeiros colocados dos grupos e o melhor segundo colocado. É o formato do Paulistão com menos times. Exatamente. E o pior disso tudo, senhores, é que o Galo não está entre esses 4. O líder da competição, numericamente, está empatado Cruzeiro e América, líderes do grupo A e do grupo C. Líder do grupo B é o Vila Nova. De Nova Lima, Vila Nova de Nova Lima. Com 7 pontos. E, por enquanto, quem está passando como o melhor segundo colocado é a Tombense.
com 8 pontos. O Galo está com 6. Ok, só foram 4 rodadas, são 8 ao todo. Você joga só contra os outros grupos. Dá pra salvar. Mas o Galo tá se complicando sem necessidade. Diria que pra classificação ainda tá tranquilo. O que assusta um pouco é os níveis de atuação. A equipe oscilando muito, como já oscilou na temporada passada. Então começa um pouco preocupante, falando mais até do futuro do que especificamente do Campeonato Mineiro. Já uma equipe que está mostrando um futebol muito bom, pelo menos um futebol muito competitivo, é o Cruzeiro. Na minha opinião, o Cruzeiro tem um elenco limitado, um elenco fraco, mas o técnico argentino ali, o Lacarmon, chegou bem e já conseguiu montar uma equipe competitiva. E está dando resultado ali, liderando o campeonato ao lado do América, que continua competitivo apesar do rebaixamento ano passado no Brasileirão. Exatamente. Kelvito, agora vamos pegar o avião. Vamos ir para outros continentes, senhor. Vamos falar das competições continentais que terminaram neste último fim de semana sem novidades, a gente pode dizer, porque Catar ganhou a sua segunda seguida e a Costa do Marfim ganhou a sua terceira na história. Então, vamos dizer que as competições continentais ficaram com uma galera que já tem uma familiaridade com essas taças. Copa Africana de Nações e a Copa da Ásia. Qual dos dois jogos você achou mais legal, menino Kelvin? Sim, acompanhei as duas partidas, como um bom amante do futebol deve fazer. Não, vocês têm que dar o like. Agora, se inscrever nesse canal, porque o Kelvin acordou pra assistir Jordânia e Catar, gente. Não, o jogo foi meio-dia, eu tinha acordado bem antes. Pô, mas meio-dia em carnaval, final de semana, velho. Não tinha nada melhor pra fazer no mundo do que assistir Catar e Jordânia no final da E qualquer final de semana normal eu estaria roncando, velho. Mas quem não acompanhou Catar e Jordânia tá errado. Foi um grande jogo. Mas você tem que deixar o like, já tem que se inscrever no canal, porque o Kelvin assistiu esse jogo só pra poder falar pro público. Claro, a gente tem que cumprir com o nosso trabalho, mas me diverti assistindo a Copa da Ásia. A Copa da Ásia foi muito boa, a gente faz essas brincadeiras, essas zoeiras aqui, mas foi uma competição muito boa. O Catar, que fez uma Copa do Mundo terrível lá em 2022, também no Catar, cresceu muito, jogou muito bem nessa Copa da Ásia, fez algumas grandes partidas, teve ali alguns momentos de oscilação, principalmente no início do mata-mata, jogo ruim contra o Uzbequistão, ganhou só nos pênaltis, mas teve um grande jogo na semifinal contra o Irã. Foi um 3-2 maluco, com bola na trave, com jogador salvando ali bola em cima da linha. Foi um jogaço. Que se a gente falasse, esse jogo foi da Eurocopa, ia ter um brilhantismo e todo um escarcéu de todo mundo falando, nossa, como a Eurocopa é maravilhosa. Mas foi na Copa da Ásia e foi um grande jogo. Agora falando ali mais do título específico e da grande final, Catar e Jordânia. O Catar foi superior, é uma equipe superior, é uma equipe melhor, com mais jogadores atuando em ligas superiores. A Liga do Catar é uma liga superior à Liga da Jordânia, é uma liga que tem mais qualidade, que tem mais dinheiro, então isso faz alguma diferença. E tinha o grande nome da competição, que foi o autor dos 3 gols da final, os 3 de pênalti. Os 3 pênaltis foram realmente pênalti, não teve aquela ajudinha da arbitragem mesmo no Catar estando em casa, mas realmente foram pênalti. E o Akram Afifi sofreu 2 dos 3 pênaltis e cobrou os 3 com maestria, fazendo os 3 gols do Catar, e o Catar conquistando o segundo título consecutivo ali na Copa da Ásia. Apesar do Catar ter ganho pela segunda vez seguida a Copa da Ásia, para mim não é a melhor equipe asiática. Acho que Japão, Coreia do Sul e Irã, principalmente, ali junto com a Austrália, talvez até a Arábia Saudita, são as principais seleções da Ásia que se classificaram para as últimas Copas do Mundo. O Catar só jogou a última Copa porque era sede, a gente não sabe se tivesse disputado a eliminatória, se teria se classificado ou não para a Copa do Mundo. Nesse sentido, eu acho que Japão, principalmente, que era o grande favorito, e o Irã também, que perde para o Catar, e também a Coreia do Sul, que tem um grande jogador aí asiático do momento, que é o Son, tiveram uma dificuldade na mudança de estilo de jogo, falando, por exemplo, de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, as seleções asiáticas, e até nos amistosos, a gente vinha ali do Japão meter 4 na Alemanha no amistoso recente, as seleções asiáticas jogam no contragolpe, jogam na velocidade, jogam explorando o erro dos adversários e jogam de uma forma mais confortável. Ali, como elas têm maior qualidade, ter que jogar propondo o jogo talvez não foi muito confortável para essas seleções, e também para a Coreia do Sul, que tem um técnico fraco, que é o Jürgen Klinsmann. Foi um excelente jogador, mas um trabalho ali bem abaixo na Coreia do Sul, tanto que perde
na semifinal para a Jordânia. Então teve essas questões ali na Copa da Ásia. O Catar foi a melhor equipe dentro da competição, dentro da conjuntura tática ali também do torneio, e mereceu o título. Mas acho que pensando em eliminatória, ainda Japão, Coreia do Sul, Irã, principalmente essas três, estão um pouco à frente, mas com mais vagas o Catar também deve brigar, e a Jordânia também deve estar ali na briga por uma das vagas para a Copa do Mundo. Eu assino embaixo todo o comentário do Kelvin, mas adiciono um ponto. Jürgen Klinsmann, cara, a gente lembra do Jürgen Klinsmann jogando bola, né, velho? 98, a última Copa dele é 98. Mas eu lembro dele treinando a seleção dos Estados Unidos, cara. Também, ele treinou a Alemanha na Copa de 2006, terceiro lugar em casa, o Klinsmann era o técnico. É assim que os apresentadores entregam idade, cara. É assim que o apresentador entrega idade, lembrando de Jürgen Klinsmann da seleção americana. Falando um pouquinho mais do jogo africano, jogo que eu assisti um pouquinho mais, acompanhei, a gente teve um jogo que a Nigéria começou melhor, mas uma virada épica da Costa do Marfim, dona da casa, que virou o jogo com gols do Kessié e do Haller, e foi lá e conquistou seu terceiro título que não vinha há muito, muito tempo. O último título de Costa do Marfim foi em 2015. Inclusive, 2 jogadores foram campeões do elenco atual, também foram campeões em 2015, que são o Aurier, lateral direito, e o Gradel, o ponta. Esses 2 foram campeões em 2015 e agora conquistaram dentro de casa o título de 2024. Falando do título de Costa do Marfim, da Copa Africana como um todo, eu que também acompanhei mais de perto essa linda competição. Costa do Marfim não era uma das favoritas, é um dos melhores elencos, mas não vinha bem antes da competição, então se colocava ali como quartas de finais, oitavas, no máximo uma semifinal. Não se esperava um título de Costa do Marfim. Tanto que faz uma competição acidentada. Costa do Marfim teve o técnico demitido na fase de grupos. Tomou um 4-0 de Guiné Equatorial na última rodada da fase de grupos. Se classificou como a pior terceira colocada entre as classificadas. Demitiu o técnico. O Fai, que é um ex-jogador, um ex-volante também da seleção, assumiu ali no meio do caminho. Encarou a grande favorita Senegal nas oitavas. Perdia até a reta final do jogo por 1-0, empatou na reta final, pressionou na prorrogação e se classificou nos pênaltis. Nas quartas de finais, teve o Kosonou, jogador do Bayer Leverkusen, expulso no primeiro tempo. Viu Mali perder um pênalti, o goleiro de Costa do Marfim pega um pênalti. Mali abre o placar, Costa do Marfim empata o jogo na reta final e vira daí no último minuto da prorrogação. E depois, na semifinal e na final, aparece a estrela do Haller, marcando o gol da vitória contra a República Democrática do Congo 1-0 e marcando o gol da virada ali contra a Nigéria. Falando do Haller, o cara que teve uma história ali de superação, passou por um câncer recentemente, fez cirurgia, passou por todo o tratamento e também se lesionou no início da competição e chega com essa história maravilhosa, marcando os gols da vitória na semifinal e na final. Então, uma história muito linda aí para a Costa do Marfim. Sem dúvida, e além dessa questão, a gente percebe que, longe de tirar o mérito da Costa do Marfim no resultado obtido, mas ele teve também, com o perdão do trocadilho, elefantes caindo ao longo da competição. Você teve Camarões caindo, você teve Senegal também caindo, então caíram algumas seleções importantes, Marrocos, Argélia, que também tinha alguns bons jogadores ali. Marrocos e Senegal, que eram as 2 grandes favoritas, que fizeram a melhor Copa do Mundo entre os africanos ali em 2022, caíram nas oitavas. Camarões também caiu nas oitavas, ganhou do Brasil na última Copa. Mas Costa do Marfim vencer na final a Nigéria, que é uma das melhores seleções do continente, mostra que talvez a Costa do Marfim esteja junto do bolo. Ali a gente analisa Senegal, Marrocos, Nigéria e Costa do Marfim talvez seja a quarta força ali, ou brigando ali pelo terceiro lugar, como as seleções mais fortes do continente. Exatamente, garoto. Indo agora, passando ali por cima do Marrocos, entrando na Europa, já caímos exatamente na Espanha, senhoras e senhores. Exatamente. Passando o Estreito de Gibraltar, momento de geografia. Exatamente, momento telecurso dentro da hora do jogo. Hora do jogo também é cultura. Também é cultura, você aprende geografia neste programa. Agora, vamos falar de um caso de ódio. Qual é o ódio que o Real Madrid tem por catalães? Tudo que ele deveria ter descontado no Barcelona, ele sentou o rei.
no Girona, pobre Girona, segundo colocado, tomou um vareio do Real Madrid. Eu até vi um comentário interessante sobre o jogo. O Girona, se vencesse a partida, ele assumiria a liderança. Então era um jogo diferente do normal entre Real Madrid e Girona. O normal de Real Madrid e Girona é exatamente o 4-0, um 3-0, como aconteceu nessa La Liga. Mas não é o que o Girona está apresentando durante toda a competição, tanto que é o único perseguidor ali ao Real Madrid. Mas o que se viu em campo foi o normal do que sempre se vê em Real Madrid e Girona. E a gente esperava nessa temporada que o Girona incomodasse mais o Real Madrid nesse confronto direto. Mas dentro de campo, o Real Madrid sobrou. Girona não conseguiu fazer nada. Vini Júnior foi o grande craque do jogo, participou ali de todos os gols praticamente. Só não participou do último gol do Rodrigo. Primeiro gol, um golaço dele. Segundo gol, um passe incrível para o Bellingham. E o terceiro gol, uma jogada dele. O goleiro Gazzaniga faz uma grande defesa e o Bellingham faz o gol no rebote. Então, Vinícius Júnior e Bellingham, principalmente, levaram esse time à frente. Uma atuação incrível do Real Madrid. Não deu a mínima chance para o Girona. E com muitos desfalques, jogando com 2 zagueiros improvisados. O Carvajal, lateral direito, jogou como zagueiro pela esquerda. E o Tchouaméni, que é volante, jogou como zagueiro. Então, um Real cheio de problemas, mas que mesmo assim teve uma atuação incrível e passou o carro, passou fácil pelo Girona. Real agora líder, se mantém muito como líder da La Liga, mais consolidado, mas tem um pequenino problema. Jude Bellingham se lesionou no jogo contra o Girona e fica 3 semanas fora, já vai estar fora do jogo da Champions, que a gente vai comentar um pouquinho. Vai comentar melhor daqui a pouquinho. E agora indo para a Alemanha, um jogo entre Bayern e Bayern, deu Bayern. Isso é inegável. Já era esperado. Mas foi o Bayern que a gente não esperava. O Bayer Leverkusen venceu bem o Bayern de Munique e eles seguem invictos. É um time... Não tem como perder. É imperdível o time do Bayer Leverkusen. Não, é imperdível porque ele não perde, é imperdível porque não tem como perder um jogo do Bayer Leverkusen porque é muita qualidade. Tragam o exército, a força aérea, sei lá, qualquer coisa que der, porque não tá parando esse time do Xabi Alonso. Exato. Mais uma vitória. 31 jogos na temporada, contando todas as competições, 27 vitórias, 4 empates, esse time não perde e abriu 5 pontos do Bayern de Munique na liderança da Bundesliga. Isso aí, então a gente tem um Bayer Leverkusen surpreendendo na Alemanha, ao mesmo tempo que o Real mantendo a sua dinastia, a sua tradição dentro da Espanha. Agora, menino Kelvin, vamos precisar da ajuda do nosso produtor, nosso glorioso produtor Igor, que está nas câmeras. Os bastidores. E agora é palpitão da Champions. Quem avança, menino Kelvin? Quem vai passar dessas oitavas para as quartas de final? Produtor, solta os jogos para nós, vai falando os jogos para nós e a gente vai comentando. Então, primeira rodada do mata-mata da Champions. Copenhagen e Manchester City. City. Acho que não tem muito o que falar. Manchester City dando sorte mais uma vez, o confronto mais tranquilo dessa fase de oitavas de finais. City passa com certa tranquilidade. City passa a régua, vai. Red Bull, Leipzig e Real Madrid. Confronto perigoso para o Real Madrid, principalmente agora com os desfalques. Muitos problemas na zaga, problema agora com o Bellingham, que provavelmente vai ficar de fora pelo menos do primeiro jogo, já com certeza. Talvez até fique fora do segundo jogo, a gente ainda não sabe. Mas do primeiro tá fora com toda certeza. Apesar de todos os problemas, o Real Madrid está jogando muito bem, é mais time e é um time diferente na Champions League. Não à toa tem 14 títulos. Acho que passa, mas não vai ser tão simples como muitas pessoas acham. Real, para mim, pode sofrer no primeiro jogo, mas o segundo, eu acredito que o Real resolve a parada e Real avança. Lazio e Bayern de Munique. Aí é um jogo complicado no sentido... O Bayern é muito mais time, tem jogadores com muito mais qualidade, mas vem numa fase ruim. A Lazio tem um bom time também, muito inferior ao do Bayern de Munique, mas também não faz uma temporada lá tão boa. É uma temporada acidentada ali, principalmente no campeonato italiano. Por isso, eu acho que, apesar do momento não tão bom do Bayern de Munique, acho que o Bayern passa com certa tranquilidade. Fase ruim versus fase ruim, ambos estão iguais, mas eu acredito que o Bayern vai prevalecer por ter um time com melhores jogadores e com um técnico um pouco melhor do que o da Lazio. Então, acho que vai ser um jogo feio de se assistir, mas Bayern avança. Paris Saint-Germain e Real Sociedad.
Aqui a gente tá falando da loucuragem, né? Aqui é o couro come, o filho chora, a mãe não vê. Vamos ver criança correndo, criança de colo correndo, vamos ver cachorro miando. O PSG, Jogaço. o PSG faz uma boa temporada, mas ainda não desabrochou totalmente. Ainda falta algo a mais ali. O time do Luiz Henrique ainda não explodiu. Mas é uma boa equipe, tem muito talento. A Real Sociedad é uma das grandes surpresas da Europa na temporada. Faz uma temporada incrível, bem na Liga. Semifinal da Copa do Rei, passou em primeiro na Champions num grupo com a Inter. A Real Sociedad vai decidir em casa contra o PSG. É uma equipe com ótimos jogadores, com um ótimo técnico também, o Emmanuel Alguacil. Então acho que vai dificultar muito a vida do PSG. Ainda coloco o PSG como favorito, mas não vai ser nada fácil esse confronto. E se a Real Sociedad passando, para mim não é zebra. Vou soltar a bomba e sair correndo. Real Sociedad avança. O futebol da Real Sociedad é melhor do que o do PSG e a equipe do PSG está sendo muito sustentada em torno do futebol do Mbappé. Quando ele não marca gol, ele cria a jogada que saiu. Sustentação no Grêmio. Exato. Eu queria uma sustentação como essa. É uma sustentação. Não é só o Suárez, é o Mbappé. Exato. Acho que seria um bom substituto para o Suárez, mas eu acredito que Não reclamaria. o PSG é muito, muito dependente do Mbappé. Se o Real Sociedad conseguir marcar o Mbappé da forma correta, o PSG desmonta como equipe. Então, o PSG está sendo líder do campeonato francês ali, mas sem jogar um bom futebol, então vou na surpresa, Real Sociedad. Inter de Milão e Atlético de Madrid. Aí a gente está falando do grande confronto, para mim, dessa fase de oitavas de finais aí da Champions. É um campeonato de queimada de futebol. Os dois times vão deixar a bola no meio do gramado e vão sair correndo. Porque tá pra nascer dois times mais retranqueiros do que essa Inter quando precisa jogar de uma forma mais defensiva e Simeone na vida, né? Eu acho que aí você tá indo mais pelo clichê e não tanto pela temporada. A temporada das duas equipes, principalmente falando ali da Inter no campeonato italiano, é um jogo mais ofensivo, um jogo ali mais vistoso, uma equipe que ataca bastante também. Então, acho que nesse sentido, eu não sei como que vai ser o jogo contra o Atlético, qual que vai ser a postura ali de cada equipe. E o Atlético de Madrid há muito tempo não tinha um futebol tão ofensivo como nessa temporada. Você vê os jogos ali com o Real Madrid 4-2, derrota por 5-3, então é uma equipe que está produzindo mais ofensivamente nessa temporada. A gente vai muito pelo clichê das duas equipes serem, em tese, mais defensivas nas últimas temporadas, mas acho que nessa temporada tem sido um pouco diferente. A gente não sabe qual vai ser a postura num jogo como esse, num jogo que é muito igual. Acho que vai ser ali um confronto decidido no detalhe, vai ter muita intensidade, muita marcação. Acho que, apesar dessa veia mais ofensiva nessa temporada, a defesa é ainda o carro-chefe dos dois times, então talvez esse seja o grande ponto desse confronto. Eu ainda vou apostar na classificação da Inter. Olha, eu concordo com a Inter avançando, mas nesse sentido eu acho que não é tanto clichê. Eu vejo que dentro da Liga Nacional, a Inter é a líder e é o time que tem mais que se impor. Dentro da Espanha, o Atlético ele precisa se diferenciar de uma temporada que tem um Real, muito poderio ofensivo, um Girona jogando muito bem e uma Sociedad jogando bem, um Barcelona ali com seus bons jogadores, mas na hora que é a Champions League, na hora que o chicote estrala, o Atlético de Madrid ele vai precisar ter aqueles momentinhos de jogar como um time pequeno para avançar. Lembrando, o Atlético de Madrid não tem Champions League. É um sonho do torcedor colchoneiro de ter essa competição. E nesse momento desce o ministro da Defesa no Diego Simeone. Então eu acredito que dentro da Liga o Atlético de Madrid é protagonista. Na hora da Champions, na hora que dois confrontos vão decidir se você vai seguir adiante com o sonho ou não, para a Inter é o mesmo caso de voltar a conquistar a competição, então eu acho que a veia defensiva desses treinadores vai prevalecer. Não que eu acho que vai ser um jogo, sei lá, 1-0, 1-0, mas a gente vai ter momentos de jogo onde vai parecer que nenhuma das equipes vai querer a bola. Então, eu concordo que Inter passa, mas eu acho que vai ser um jogo muito marcado por defesas se impondo muito aos ataques. Nesse sentido, acho que quem passar desse confronto chega muito forte pro restante da competição. PSV e Borussia Dortmund. Um confronto mais fraquinho, né? Vamos falar a verdade. É um confronto lentinho, vamos falar a real. Nesse sentido, assim, o PSV
tem feito uma temporada muito sólida, muito consistente lá na Holanda, liderando com sobra, jogando um bom futebol, mas é uma liga muito mais fraca. Então não dá para esperar tanto que quando chegou na Champions foi goleado pelo Arsenal, passou num grupo até ali complicado, com o Sevilla, com o Lens, mas quando teve que enfrentar o Arsenal, não foi tão competitivo assim. E o Borussia Dortmund é uma equipe que, como tem sido frequente nos últimos anos, oscila demais. Então não dá para esperar tanto também desse Borussia Dortmund, apesar de ter feito uma ótima primeira fase. Acho que ainda passa o Borussia Dortmund, tem mais talento, tem jogadores com maior qualidade, mas não é uma equipe confiável. Nesse ponto eu vou divergir um pouquinho. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Borussia Dortmund. Eu sempre torço a favor do Borussia no campeonato alemão, mas Borussia Dortmund e avançar de fase na Champions não estão na mesma frase. Apesar do Borussia já ter título da Champions, é um time muito travado psicologicamente. A gente percebeu pela última temporada da Bundesliga, era um ponto que seria campeão. Não conseguiu. Nessa temporada dentro da Champions, muitos momentos da equipe onde a equipe poderia agregar mais, mas cedeu no momento decisivo. Eu vejo que vai ser um jogo de dois times não tão estrelados quanto outros elencos, mas de um bom futebol. São duas equipes com veia ofensiva. Com veia ofensiva. O PSV, muito dentro da escola holandesa de ser aquele futebol ofensivo, e o Borussia Dortmund também. A questão para mim que vai pesar muito mais nesse confronto é o fator psicológico. É ter o PSV que tá vivendo um bom momento dentro da sua Liga Nacional e dentro da Champions, versus o Borussia que tá bem dentro da Champions, mas já foi eliminado da sua Copa Nacional e dentro da Liga Nacional não tá jogando bem. Então, pra mim, vai pesar muito o fator momento das duas equipes. Mais elenco, o Borussia tem, mas eu acho que na hora do vamos ver é PSV. Futebol Clube do Porto e Arsenal. Acho que é um confronto, aí falando de Porto e Arsenal, um confronto traiçoeiro pro Arsenal. O Arsenal é muito mais time, está fazendo uma temporada excelente, jogando um futebol vistoso, vem ali do final de semana de um 6-0 na boa equipe do West Ham, fora de casa. Então é uma equipe que vem muito bem. Mas o Arsenal tem essa veia igual o Borussia, ali um pouco amarelona, deixa a desejar em alguns momentos na hora do vamos ver. E o Porto tem algo que a gente falou ali da Inter e do Atlético. É uma equipe que defensivamente é muito forte, uma equipe que compete muito. Isso pode dificultar a vida do Arsenal. Mas ainda falando em elenco, em qualidade de time, eu vou apostar no Arsenal. Eu também vou de Arsenal, acredito que o Arsenal tem mais time e tem um momento melhor, apesar dessa veia amarelona. Mas um ponto que pode alterar esse jogo também a favor do Arsenal são as notícias que estão saindo de Mehdi Taremi, atacante do Porto, ir para a Internazionale. Se isso se confirma, pra mim, Porto perde muito do seu poderio ofensivo. Perde seu melhor atacante. Perde seu melhor atacante ao ponto que vai dificultar ainda mais o trabalho do Porto. Então, Arsenal é favorito. Com isso, vira ainda mais favorito. Não sei se essa pressão vai se converter numa coisa boa pro Arsenal, porque o Arsenal não gosta muito de pressão, mas veremos. E esse que pra mim é o jogo mais importante, Napoli e Barcelona. A gente tá até aqui com a camisa do Barcelona. Duas equipes que não fazem uma boa temporada. Não que não fazem uma boa temporada, estão ali na parte de cima da tabela das suas competições nacionais. Faz mais que obrigação. Pode-se dizer isso, né? Mas quando se fala dos dois elencos, você se espera mais. Você espera um futebol melhor, mais vistoso, mais qualidade, mais consistência, maior regularidade, principalmente, e não é o que a gente está vendo durante a temporada. Então, é um jogo até difícil da gente projetar e entender o que esperar desse confronto, que são duas equipes ali que oscilam demais durante toda a temporada. Acho que o Barcelona tem um elenco melhor, tem mais talento. Você pode falar ali Lewandowski, Pedri, Gundogan, De Jong, Lamine Yamal, Rafinha, vários outros jogadores. Então tem mais talento, mas também uma temporada muito acidentada. O Xavi não conseguiu juntar esse talento e formar um time minimamente competitivo. Apesar de tudo, eu ainda vou de Barcelona, porque o Napoli também tem uma temporada acidentada e ainda não se encontrou após a saída do Luciano Spalletti. Exatamente. Eu vou na mesma linha, para mim, Barça favorito, muito pelo desempenho ruim dos grandes jogadores da Napoli. A gente vem uma temporada do Osimhen muito abaixo,
temporada do Kvaratskhelia abaixo e também a perda do técnico. A Napoli, que vem de uma temporada na Série A avassaladora, praticamente se desmontou como time. Aquela história, time italiano nunca dá pra você duvidar na hora do mata-mata. É muito da escola italiana de futebol crescer no mata-mata. Mas pra mim, Barcelona tem mais time, não tá num bom momento, mas vai ser mais competitivo do que a Napoli avança ao Barça. E acabou os confrontos, mas a dúvida do cameraman é: Maradona, ídolo da Napoli e do Barcelona, vai torcer pra quem? Vai ter que perguntar pro céu, cara. Acho que pela história, por toda a idolatria, Maradona é Napoli. Pra mim, Maradona é Napoli também, porque é a história, né? Mas pra concluir o assunto Champions League, Pedrão, hoje, o grande favorito pra você, se a competição fosse decidir agora, nas próximas semanas, pra você, quem seria o campeão da Champions? Pô, boa pergunta. Eu vou na bola de segurança. City. Pra mim, City é o favorito. Acredito que o Real Madrid vai depender muito do seu elenco, principalmente dos desfalques que vem tendo, mas se for competitivo, se tiver o retorno dos seus jogadores, Real aparece ali como a segunda força, mas City, até por ter um bom futebol, somado a não ter perdido praticamente nenhum dos seus jogadores por lesão, pra mim, City é o favorito. Eu também vou na mesma linha. Pra mim, Manchester City é o favorito. Tem ali o melhor encaixe de futebol, talvez ali taticamente, principalmente pelo Pep Guardiola, tem o melhor encaixe de futebol. Você tem até alguns elencos talvez superiores, principalmente do Real Madrid, mas acho que é a equipe mais encaixada, mais organizada, melhor distribuída em campo e que não tem tantos problemas ali físicos nesse sentido. Então acho que o City hoje é o favorito e o Real ali correndo por perto. Exatamente. Vitor, vamos fechar o expediente com o nosso Momento Toledo para também trazer um pouquinho do conteúdo da cidade onde... nossa realidade. Exatamente, trazer um pouquinho do conteúdo da cidade onde nós estamos gravando. Nós estamos gravando para todo mundo, mas é direto dos nossos estúdios aqui em Toledo. Menino Kelvin, Esporte Futuro, a equipe de futsal da cidade aqui da Liga Nacional, se apresentou. Um pouquinho sobre essa apresentação, Menino Kelvin. Vou até puxar aqui, pegar no celular. Os jogadores aqui da equipe que se apresentou aí na última semana já está treinando visando o início da temporada, que começa agora no mês de março, com destaque para a disputa da Liga Nacional e da Chave Ouro do Campeonato Paranaense. O Futuro, aqui antes da gente buscar o elenco aqui mais certinho, Futuro estreia na temporada no dia 9 de março, no Sidspan, contra o Guarapuava pela Chave Ouro, antes no dia 14, depois no dia 14 joga fora de casa contra o Moarama. A estreia na Liga Nacional está programada para o dia 22, se eu não me engano. 22 e 23, ainda não está a data fechada, mas Não fechou a data, mas esse final de semana ali também não se disputa contra o São José. Agora, falando aqui de alguns jogadores que se apresentaram na última semana e já estão treinando ali, principalmente nesse início, um cuidado a mais com exames médicos, parte física ali. Nesse primeiro momento, Eduardo Morruga segue como treinador, mantendo ali o trabalho na equipe. O grande nome, talvez, desse novo elenco é o Pirulito, um fixo que já jogou no Toledo Futsal, teve passagens aí por Cascavel Futsal, por outras equipes importantes do cenário do futsal nacional, Joaçaba, outras equipes ali de Santa Catarina, estava há um bom tempo no Jaraguá, chega talvez ali para ser um grande nome do setor defensivo, principalmente, e o capitão dessa equipe, provavelmente. A gente tem o Gipe, que veio do Guarapuava, o Gustavo, um ala, que vem da Soeva, também pode ser um dos grandes nomes dessa equipe, Renatinho, vindo do São Lourenço, jogou a Liga ano passado, um jogador que também pode ser um desses nomes, Vitinho, vindo do Medianeiro, pivô Xuxa, que vem do São José, vai estrear na Liga contra o seu ex-clube, também é um jogador que dá para se esperar bastante, Feijão, jogador que renovou, um jogador da base, que já vinha tendo bons momentos no elenco profissional, segue na equipe. Cariri, goleiro que troca de time na cidade, era do Toledo Futsal, vem para o Futuro agora ali para compor o elenco. Nicolas, que vem do Santa Maria, vai ajudar na Talentos LNF, o Sub-20 ali. Eric, um goleiro que renova, já tinha jogado no Marechal Futsal, que veio para Toledo como Esporte Futuro. Também tem o Getúlio, goleiro que veio do Atlântico, para ser também um desses goleiros para disputar ali a segunda vaga, pensando que o
o Renato, que renovou, se mantém como titular. Léo Negrini, ala que vem do Cianorte Futsal. Arthur, outro ala que vem do Pato. Zé Filho, pivô, que vem do Santa Maria, que foi um dos destaques do Paranense Sub-20. Inclusive dificultou muito a vida do Sport Futuro na competição. Chega para agregar ao elenco. Gabriel, pivô que renova, jogador da base também. Lucas, vindo do Joinville. E o Jesley, outro jogador que estava emprestado, mas já era do Sport Futuro. E lembrando, Morruga renova como o treinador aí da equipe do Sport Futuro, que trouxe grandes públicos na temporada passada aqui para Toledo, na Liga Nacional, na Chave Ouro. Então, a torcida está animada e a gente espera que o time seja competitivo como foi no ano passado e, quem sabe, dê um passinho a mais. Ano passado caiu nas quartas do Paranaense, quem sabe bater uma semifinal. Por que não? Por que não? E caiu na fase de grupo, ainda na primeira fase da Liga, quem sabe pelo menos as oitavas, pelo menos ali o primeiro mata-mata. Então, acho que pelo menos isso é o que a torcida está esperando, almejando para essa temporada. É um time fortalecido, dá para sonhar, dá para pensar em um crescimento. Fechamos nosso expediente, que é o Vitor, com o Campeonato do Panorama, a nossa Premier League de Toledo, senhoras e senhores. É o campeonato de futebol suíço, que praticamente reúne todas as principais equipes da cidade. Teve rodada nesse último final de semana, puxando os resultados rapidinho com vocês. Big Pneus ganhou de 4-3 da Vertes, o Embala Mais meteu 6-1 no Antunes, a ABB Cascavel meteu 7-1 no Velha Guarda. O Panorama se tornando regional. Uma de Cascavel participando também. E fechou o Leila Modas ganhando de 1-0 do Techfield. E era para ter mais um jogo ali, que era o Santos da Vila Rural e o Bodes Selvagens. Teve uma queda de energia lá na Arena Panorama. Esse jogo vai ser reagendado para as próximas semanas. Mas o Campeonato do Panorama tá muito massa, galera. Arena Panorama sempre lotada. Dá para você tomar o seu refrigerante, a sua aguinha lá, uma cervejinha, se você quiser. A qualidade da arena e a qualidade dos jogos é incrível. O melhor campeonato de futebol suíço da nossa cidade. Então, aproveitem nos domingos ali a partir das 14h45 e nas quartas-feiras a partir das 19h45. Só jogo de qualidade, né, Pedro? Só jogos interessantes, jogos bons de se ver. A gente tá vendo, ao mesmo tempo que tem goleadas, também tem placares curtíssimos, jogos bem equilibrados. Tem jogo todo meio de semana e todo final de semana pra gente acompanhar, dias que não tem chuva. É isso, Calvito? É isso aí. Vamos encerrando o nosso primeiro programa, nosso primeiro Hora do Jogo, toda segunda-feira com conteúdo de qualidade, de elite aí pra vocês. O melhor do futebol e do esporte como um todo aí pra vocês, como foi nesse primeiro programa. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like. Se você viu todo esse conteúdo, toda essa qualidade e ainda não deu o like, como diria Igor Guimarães, você é um bandindim. Bandindim. Você é um bandindim. É sua obrigação. Você falou em obrigação de Barcelona e Nápoles. Agora é Dê obrigação o like. Vocês deixar o like pra gente. E comenta aí se o nosso palpite foram bons, se o nosso palpite foi furado. Pode responder depois da terça-feira. Pode depois responder de terça-feira pra dizer que a gente não sabe de nada. Ou pra também consagrar a gente se a gente acertar. Exato. Galerite, Galera, até mais.